A administração 21-24, a CEPLAG vai estar apresentando esses dados do orçamento do PPA e da LDO, e a presidente, os dados são apresentados para a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal. Bom, a gestão 21-24, nós vamos falar um pouquinho aí da LDO, um pouco do conceito da LDO, do plano plurianual. O plano plurianual, geralmente, ele é feito para o primeiro ano de governo, mais os 3 subsequentes. A LDO vai determinar metas e prioridades para o ano, exercício subsequente. E a LOA é um documento que vai estar tratando das dotações orçamentárias, está tratando exclusivamente de receitas e despesas do município. Lembrando que o orçamento do município, o instrumento de planejamento público do município de São Pedro, ele observou aí as ODS previstas lá na Agenda 2030, com aqueles 17 objetivos, né, estabelecidos aí pela ONU. E aí, ao elaborarmos o orçamento público, tem um decreto editado pelo senhor prefeito, no qual ele está nomeando os prefeitos com seu grupo técnico para pensar o orçamento de todas as secretarias e de todas as funções. Então, as macrofunções do governo estão aí ligadas a cada uma dessas macroações previstas aí na ODS, que é a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia, emprego digno e crescimento econômico, indústria e inovação, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida na água, vida na terra, paz e justiça nas instituições e parceria também de implementação entre as instituições públicas, privadas e organizações não governamentais. Bom, e aí passando, só para lembrar que o município, quando ele vai elaborar o PPA, quando um prefeito é eleito, governador ou presidente, ele tem que elaborar obrigatoriamente o plano plurianual, no qual onde ele vai prever os grandes programas, né, com as macroações de governo. O PPA do município de São Pedro, pensado lá no ano de 21, mas a vigência dele passou a ser a partir de 22, até o ano de 25, ele ficou assim estabelecido. Ele ficou previsto uma receita de R$ 2.122.606.809,59. Para o ano de 22 foi 403 milhões, o ano de 2003, 583 milhões, e o ano de 2024 previsto agora 564 milhões de reais, e para o ano de 25, 570 milhões. Lembrando, pessoal, que esses números aqui, eles são indexados, né, pelos parâmetros macroeconômicos do governo federal. E também observando todos os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. A estrutura do PPA, geralmente, ele traz o órgão, a unidade, o programa, que ele trata mais da qualificação do programa, o objetivo do programa, a ação que vai posteriormente para o PPA, uma meta financeira e uma meta física. E aqui o PPA do município de São Pedro ficou dividido com as macroações, com erradicação da pobreza voltado aí para 12 milhões, o Fome Zero e agricultura sustentável 5 milhões, a macroação da saúde ficou com 119 milhões previsto em programas, a educação de qualidade 148 milhões, a água e limpeza e saneamento 4 milhões, emprego digno e crescimento econômico 133 milhões, indústria e inovação 33 milhões, redução das desigualdades 1.260.000, cidades e comunidades sustentáveis 37 milhões,
Consumo de produção responsáveis, 1.713.000. Ação contra a mudança global de clima, 7.410.000. A ODS 17, que é Vida na Água, 468 milhões. Desculpem, 468 milhões. Paz e Justiça, 42 milhões. Parcerias, 21 milhões. Então, somando todos esses valores, chegamos no valor de 564 milhões. Ali, a visualização ali, ela realmente não ficou tão visível, não sei se está dando para enxergar os números, mas esses slides serão disponibilizados aí na portal Transparência do município. Na LDO, a lei já foi aprovada pelo orçamento lá em abril, é o prazo regulamentar para que o governo possa encaminhar, ela foi aprovada em julho, e aí a LDO trouxe uma inovação esse ano, que foi o orçamento impositivo, né? E aí, durante a apresentação, eu vou desdobrar esses números para falar um pouco do orçamento impositivo. E a LDO está prevista no artigo 165 da Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata do artigo 48, que é a transparência, né, sobre essas ações. E a Lei Orgânica do Município também, no seu artigo 135, está fundamentando aí a LDO do município. A LDO, então, a principal função dela é selecionar, dentre as ações previstas do PPA, aquele planejamento maior que a gente tem de programas, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. Então, portanto, as ações que nós vamos verificar daqui a pouco serão as ações previstas e prioritárias para o ano de 24. A Prefeitura está com uma meta de resultado primário para o ano de 24 de 2.292.000, resultado primário significa tudo que o município arrecada, ele vai excluir as receitas financeiras, excluir as despesas financeiras e vai ter que ter um superávit aí de 2.292.000. Esse número, ele quer representar, e ele diz o seguinte, ele está dizendo que o município tem capacidade de honrar compromissos de curto e longo prazo. E o resultado nominal, que é de 11 milhões, é uma meta que o município estabelece para anualmente reduzir as suas dívidas e obrigações de longo prazo. Tá? Geralmente, essa economia que se faz de 2 milhões do resultado primário, ela ajuda colaborando com a ajuda, para o cumprimento do resultado nominal. E aí as ações, cada secretaria tem as suas ações prioritárias, não dá para trazer todas aqui, porque é um documento que tem mais de 100 páginas em PDF, então a gente destaca algumas ações, ou as principais ações, tá? Então nós temos uma ação aí que é da Câmara Municipal para manter as atividades administrativas da Câmara Municipal, no qual a gente vai estar constando todo o custeio e o pagamento de pessoal da Câmara. Estimado em 11.993.000 para a Câmara Municipal. Para a Procuradoria, 1.817.000 para pagamento de precatórios, de acordo com 3.155.000, que é as sentenças judiciais e precatórios, que são despesas de caráter obrigatório da Prefeitura. A Secretaria de Fazenda tem uma obrigação de 14.190.000, que é amortizar as dívidas que o município tem de longo prazo. O Previspa, ele tem uma obrigação de pagamento de pensionistas e aposentados de 47 milhões. A saúde, a gente está destacando aqui, deixa eu ver a saúde. Oi? Quanto que está aí o total? Não está, né? Deixa eu ver a saúde aqui. Porque o número está tão pequeno que nem eu estou conseguindo. Não falei saúde, não. Não falei Previspa. A assistência social, desculpem, tá? Está destacando aí a questão da prioridade nós chamamos de ADA, que é a ação de distribuição de alimentos, que são as cestas básicas, 1.254.000 pelo CAD único,
O aprimoramento também do CAD único, 530 mil. A Secretaria de Saúde, o destaque vai para apoio à missão de São Pedro, 6.510.000 e operação do pronto-socorro municipal, 30 milhões. São as principais ações. A outra ação principal da educação, a construção da escola EMESP, 4.447.000. E as outras, obviamente, que é o pagamento da folha de pagamento aí, com os recursos que são provenientes aí do Fundeb, e para pavimentação e drenagem previsto aí 13 milhões. Iluminação pública previsto 14 milhões, e os serviços básicos de limpeza pública e coleta, né, de material, de entulho, por exemplo, né, de construção civil, 12.502.000. A lei orçamentária é aquela lei que vai quantificar os programas previstos do PPA e as ações que o governo está dizendo que são prioritárias para o ano de 24. Lembrando que ele sempre será fundamentado pelo artigo 65 da Constituição, no inciso 3, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também o artigo 135 da Lei Orgânica Municipal. Qual que é o conceito, então, da LOA? LOA é o orçamento propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período de um exercício financeiro. No caso aqui, para o ano de 24, tá? E ela tem uma vigência apenas para aquele ano que ela está sendo referendada. No caso aqui, de 1/1 de 24 até 31 de dezembro do ano de 24. Então, é uma lei que vai tratar exclusivamente de estimar receitas e fixar despesas, que tem que estar todas essas despesas compatibilizadas com a LDO e com o PPA. E aí nós temos um orçamento consolidado, tá? O número para o ano vai ser de 564.994.316.51. O orçamento fiscal, o valor da receita e o valor da despesa, eles deverão ser o mesmo valor, tá? O valor total. Então, o valor do orçamento fiscal com o valor do orçamento, a receita fiscal com a despesa fiscal, geralmente ela tem um valor diferenciado, e o orçamento também da Seguridade Fiscal também tem um valor diferenciado. O superávit que o orçamento fiscal tem cobre o déficit do orçamento do orçamento da Seguridade Social, que são o orçamento da saúde, educação e assistência. A soma de tudo que a assistência gasta, a previdência gasta e a saúde gasta, nós chamamos de orçamento da Seguridade Social. Os demais custos nós chamamos de orçamento fiscal. E aí mantém 564.994.000, só que desses 564 milhões, 514 são para despesas correntes, para cobrir a receita corrente, para cobrir despesas correntes, e na receita de capital, 35 milhões. E as receitas que nós chamamos de intra, que são as receitas entre a Prefeitura e o Instituto de Previdência, e entre a Câmara e o Instituto de Previdência, são 41 milhões. Lembrando nesse número que a reserva de contingência, esse ano ficou em 17 milhões, lembrando que 11.506 17 milhões, uma parte desse recurso é a reserva de contingência ou orçamentária do Previspa, uma outra parte é para o governo e 8 milhões é para o orçamento impositivo previsto na LDO. As receitas originárias são aquelas que originam do próprio patrimônio do município. Então, é uma receita baixa, 16.836.952. O município explora pouco o seu patrimônio. Geralmente, essa receita é uma receita que é proveniente das aplicações financeiras que o município fará durante o exercício. A derivada são aquelas transferências, né, de impostos, taxas e contribuições, e também as transferências que vêm do governo federal, 548 milhões. Então, ou seja, 97% da receita do município
ela é derivada. Do orçamento consolidado, nós temos aí 439 milhões, que é a receita fiscal, exceto assistência social, previdência e saúde, tá? E a receita da Seguridade Social, 125 milhões 623 mil aproximadamente. Então, aquele ponto vermelho lá, nós chamamos de orçamento da Seguridade Social. O ponto azul é o orçamento do Poder Executivo. Só que a despesa, desculpa, estou na receita ainda. Dentro da receita, o destaque vai para transferências correntes, que é um aporte de 340 milhões, que vai ali incluir as receitas provenientes do artigo 158 e 159 da Constituição Federal. FPM, ICMS, IPVA, IPI, são receitas previstas na Constituição Federal, e as receitas legais são previstas do SUS, do SUAS e do Fundo Nacional da Educação, incluindo aí a cota à parte aí do Fundeb. As despesas obrigatórias são aquelas constitucionais e legais que o prefeito, e que são de natureza contínua, geralmente são vinculadas ao SUS, ao SUAS, ao Fundeb, ao FNDE, ao RPPS, algum convênio que possa vir alguma verba, que ele acaba sendo obrigado a manter aquele vínculo e aquela finalidade de acordo com o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e os fundos especiais que o município tem, Fundo Municipal de Saúde, de Assistência e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As despesas discricionárias são chamadas aquelas que, teoricamente, o prefeito poderá fazer algum tipo de escolha para poder não executar de acordo com as receitas, tá? Mas o orçamento do município, a realidade do município é essa aqui. Ele tem uma despesa de 389 milhões de orçamento fiscal e uma despesa de seguridade de 175. Então, se nós observarmos o quadro anterior, o orçamento da seguridade ele tem uma receita de 125 e uma despesa de 175. Então, essa diferença, quem vai cobrir vai ser o orçamento fiscal. E aí está as despesas que o prefeito vai estar pensando para o próximo exercício. São 12.290 para a Câmara Municipal, tá certo? Para manutenção da Câmara Municipal, 8.303 para as emendas impositivas à LOA, 2024. Desses 8 milhões, os vereadores poderão destinar 50% para a área de saúde, obrigatoriamente, e os outros 50% ele vai distribuir para as demais áreas. Então, cada vereador já deve estar planejado, né, como que vai fazer essas emendas para o próximo ano. O Fundo de Cultura tem a Lei Aldir Blanc, o Fundo Municipal da Iluminação Pública, 14 milhões é a receita da CIP, 69 milhões para o Instituto de Previdência, a Previspa. A assistência social com 13.028, são recursos provenientes da própria prefeitura e uma parte do SUS. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um valor menor, mas são valores provenientes de doações que a população faz para o fundo. O Fundo Municipal da Saúde, 110 milhões, a média de 35% são de recursos do SUS, o restante são custeados pelo município. Fundo Municipal do Meio Ambiente, 1.632. Fundo Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, 67 milhões. Os 25% saem daí e recursos do Fundo Nacional da Educação também compõem esse valor de 67 milhões. A outra parte de 81 milhões são recursos do Fundeb. A Procuradoria, 3.709, fundo da Procuradoria, incluindo os precatórios e sentenças judiciais, e a Secretaria Municipal de Fazenda, com a dívida pública, 14.190, e a folha de pagamento dos servidores, exceto a educação e saúde e assistência, 48 milhões. Então, daqueles 564,
447 milhões o prefeito já está vinculado, ele não tem como destinar esses recursos para outras áreas, porque existe um instrumento obrigatório para ele aplicar nessas áreas. E as despesas discricionárias, além de outras obrigatórias, como, por exemplo, manutenção de serviço público, ficou 117 milhões. A parte, então, do orçamento impositivo ficou desenhado dessa forma. No final de cada exercício, o município precisa apurar a receita corrente líquida. E aí, a emenda constitucional fala que a emenda constitucional do último exercício, ou do exercício em curso, no qual a gente está fazendo a LDO, no caso 25, a gente precisa pegar a LDO do exercício anterior. Então, a LDO do exercício anterior foi a receita corrente líquida de 2022. Então, aplicando-se 2%, chegamos no valor de 8.303. São Pedro tem 10 parlamentares, então dividindo esse valor por 10, então ficou 830.347 para cada parlamentar fazer as suas indicações, sendo 415 para a área de saúde e 415.173,54 para as demais áreas. As despesas para o poder, dos 564 milhões, 12 milhões, então, ficou para o poder legislativo, executar, e 552 milhões para o poder executivo executar. Lembrando que do orçamento impositivo, quem executa é o poder executivo, tá? O parlamentar só faz a indicação. Um resumo deste orçamento por órgãos: Câmara Municipal, 12.290, a Prefeitura, 207 milhões, incluindo todas as secretarias, exceto o Instituto de Previdência, que é 69 milhões, o Fundo Municipal da Ação Social, Assistência Social, 13 milhões, Fundo dos Direitos da Criança, 74, Fundo Municipal de Saúde, 110, Fundo Municipal do Meio Ambiente, 1.632, Fundo da Procuradoria, 554 milhões, e a Secretaria de Educação, 149 milhões. E aqui ficou distribuído os 564 milhões por secretarias, Então, a Secretaria Municipal de Administração, 9 milhões, a Procuradoria, 4.972, Controladoria, 1.246, Secretaria de Governo, 6 milhões, Esporte e Lazer, 6 milhões, Cultura, 5 milhões, Turismo, 1.215, Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, 38 milhões, Secretaria de Fazenda, 28 milhões, mas esses 28 milhões, pelo menos 14 são dívidas de longo prazo. O Serviço Público, 39 milhões, pelo menos 14 são da iluminação pública. O Instituto de Previdência, 69 milhões, 47 é pelo menos para poder pagar os inativos, e pensionistas. A Saúde, 110 milhões, e a Educação, 149 milhões. E aí ficou desenhado esse mapinha aí. Esse ponto laranja é o ponto maior aí, é o da Prefeitura, mas é o ponto onde ele vai manter as demais secretarias do município. E aí nós vamos para as aplicações obrigatórias que o prefeito tem que cumprir. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala que o município tem 60%, tem até 60% da receita corrente líquida para fazer aplicação em gasto com pessoal. O município, tá? Então, 54% fica limitado no âmbito do Poder Legislativo, Executivo, e 6% no âmbito do Poder Legislativo. Então, pela projeção para o ano que vem, o município vai, dos 56, vai onerar, dos 60, o município vai onerar 56%, sendo 47% para o Poder Executivo, que está limitado a 54%, e a Câmara, que tem um limite de 6%, vai onerar 2,35%. Os gastos com ensino, a Constituição, seu artigo 212, fala que o município tem que gastar pelo menos 25% de gastos com o pessoal, tá? Lembrando que o município ele tem feito bem essa tarefa. O ano de 2022
e 23, o município já atingiu 28,5 esse ano, já está muito próximo de encerrar o exercício cumprindo, né, esse dispositivo. E para o ano que vem está previsto 26,05. Mas eu acredito que, à medida que as receitas forem crescendo, tanto do Fundeb e as receitas próprias do município for crescendo, mais recursos serão disponibilizados aí para a educação. Então, esse número de 26 ele pode ser um pouco acima. A parte do Fundeb, a lei fala que tem que gastar pelo menos 70% do que arrecada com a folha de pagamento dos profissionais do magistério. Então, dos 72 milhões que poderá chegar, que está planejado, 94% vai ser para pagar a folha de pagamento dos profissionais do magistério, tá? E os 6% para o apoio do magistério, fixado aí na LOA de 2024, tá? Somando os dois valores, vai dar 72 milhões, né? Dos 72 milhões aí, pelo menos 68 milhões vão ser para pagamento dos profissionais, né? E docentes aí, do magistério. Na saúde, a lei fala em 15% de aplicação dos recursos, tá? Em ações de saúde pública. Dos 222 milhões aí, aplicando 15%, vai dar 33 milhões, daria 33 milhões. Mas a saúde de São Pedro hoje, ela não vive, né? Ela tem uma estrutura que o município precisa aplicar pelo menos 24%, ou seja, 9% a mais do que a lei está prevendo. Então, a gente vai chegar aí numa aplicação de 53 milhões para a saúde, chegando em 24%, também cumprindo o dispositivo. Aí o ICMS ecológico, 25% do valor do ICMS ecológico que o Estado arrecada de ICMS, 25 ele aporta para os municípios e 2 milhões e 2,5 deste valor é aportado para o ICMS ecológico. E o município de São Pedro ele vem numa crescente desse indicador, que os indicadores de São Pedro, até pouco tempo atrás, ele ficava bem abaixo de 1. E esse ano a gente foi surpreendido, né, através do trabalho aí da Secretaria do Meio Ambiente, com crescimento de 1,66,91. Então, dos 52 milhões aí que o Estado vai estar disponibilizando para o ICMS ecológico de todo o Estado, 4.591 vai ser o aporte aí para o município de São Pedro, tá? Então, 2,5 dessa cota aí para os jurisdicionados de todo o Estado do Rio, que seria 275 milhões, 4.591 fica então para o município de São Pedro a partir do ano de 2024. Aí nós temos o auxílio emergencial para a cultura, ainda damos esse nome de auxílio emergencial, que é a lei do Aldir Blanc, tá? Nós já fizemos, o município já está preparando já o edital para quando arrecadar o recurso, estar aplicando de acordo com os dispositivos da lei Aldir Blanc. No ano de 22 e 23, o município apresentou um orçamento participativo. Aí no ano de 23 agora, para o ano de 24, foi feito novamente um orçamento participativo de forma digital. E o artigo 48, no seu dispositivo, ele fala, né, que o governo precisa incentivar a participação popular na realização, inclusive com audiências públicas, né? Então, esse momento nosso aqui é o cumprimento do artigo 48, e o outro ponto foi a participação direta da sociedade. E aí a população, para o ano de 2022, no ano de 2022, os maiores pedidos que foram feitos foram 25% para pavimentação e 26% para causa animal. E aí, só mostrando alguns resultados, né, de orçamento participativo. Um deles que eu acho que o maior êxito que o governo teve foi a questão do transporte, porque no orçamento participativo de 21, o maior problema do município era a questão do transporte público, e foi resolvido, que é algo notório, né, pelo governo, de uma passagem de R$ 2,50 para a população. Como de 22, o maior pedido foi para a área de infraestrutura e causa animal, foram feitas 2 ações PET, para tentar implementar alguma política voltada para essa área.
E aqui algumas obras com o antes e o depois, tá? De pedidos de algumas ruas que foram pedidas aí no orçamento participativo e também algumas pautas que os próprios vereadores fizeram indicação para atender o orçamento participativo. Tá? Só para ilustrar, um antes e depois da sala de aula. E aí o que foi feito, então, para o orçamento que aconteceu em 23 para 2024? Então, para 2024, em algum momento o transporte ele era o grande problema, não foi solucionado 100%, mas uma boa parte foi resolvido. No ano passado deu bastante pedido para pavimentação e esse ano voltou novamente a figurar aí a pavimentação com 54% de pedidos na área de pavimentação e 13% na área de saneamento. Então, somando esses dois aí, a gente vai ver que quase 70% dos pedidos ou estão voltados aí para a área de pavimentação ou estão para a área de saneamento básico. E outras áreas aí, distribuídas, meio ambiente, saúde, iluminação pública, vai somar os percentuais que vão fechar a conta aí em 100%. E aí, por modalidade, a gente vai ver aí os pedidos, né? Quase 90%, fazendo um mapa, boa parte desses pedidos são, de fato, voltados aí para pavimentações e saneamento básico. Aí, por bairro, tá? Os bairros que mais participaram esse ano foram... Não é uma coincidência, de fato, são os bairros que mais padecem, né? Que mais sofrem com essa questão da carência desse serviço público. É o Balneário de São Pedro, Balneário das Conchas, o Recanto do Sol, Bela Vista, Vinhateiro, Praia Linda, Morro do Milagre, São João, Jardim Soledad, Rua do Fogo, Baixo Grande, Jardim Arco-Íris, Cruz, Jardim das Acácias, Mossoró, Retiro, Estação. O centro é o que menos participou. Então, vocês observam que quanto maior a necessidade, maior o número de pedidos, né? Então, eu acho que refletiu bem isso aqui. E isso, pessoal, quando a gente lançar o orçamento participativo, a gente solicita que as pessoas divulguem, compartilhem, porque ele acaba sendo aí um norteador para o poder público estar realizando as suas políticas públicas, né? E no saneamento básico, aquilo foi a pavimentação. No saneamento básico, os maiores pedidos foram no Balneário São Pedro, o Jardim Arco-Íris, Praia Linda, São João, Balneário das Conchas, Jardim Soledad e Baixo Grande. Observem também que eu acho que a medida, quanto maior o bairro, quanto maior a necessidade, maiores foram os pedidos, né? E aí a CEPLAG, em nome do prefeito, Fábio do Pastel, agradece o excelentíssimo presidente dessa Casa Legislativa, a presidência da comissão de acompanhamento da execução orçamentária, autoridades presentes, registrando aqui a presença da nossa vereadora Mislene. Obrigado, tá, Mislene, pela sua presença. Se tiver mais algum. E aos que acompanham também a plataforma virtual, a equipe técnica do Executivo Municipal, de todos os secretários, por contribuir pela elaboração da PELOA 2023. Agradeço a todos e, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para respondê-los. A gente tem acontecido assim, tem uma parte que vai ser financiada com recursos de governo do estado, tá? E tem uma outra parte que é com o governo do município, com verba do município. Me parece que o lado de lá, que não é o lado da Lagoa, o lado da Lagoa está sendo previsto com convênios e com a parte de verba do município. O outro lado que vai ser a parte de verba do estado. Tá? Tem até uma licitação acontecendo. Sim, dentro da previsão de 2024. O prefeito até teve recentemente com o secretário de Estado para dar uma forçada lá para ver se já sai já no ano que vem. Tá? Com as chuvas, né?
Porque assim, como depende também de questão de Estado, né, é um outro lote, é um outro formato a despesa. Mas está previsto sim, tá? Nada. Então, declaro encerrado. Se não tendo mais perguntas, declaro encerrada a sessão de audiência pública e agradeço a presença de todos. Obrigado.